Tenho duas perguntas para você. Você sabe me dizer do que os átomos são feitos? Qual é a composição deles? Certo? Não sabe? Vamos pensar nessa próxima aula. E outra coisa mais interessante aqui. Imagina que você está lá em Copacabana, no Réveillon, certo? E você fica apreciando os fogos de artifício. Você já parou para se perguntar como é que é possível existir fogos de artifício de cores diferentes? Aquelas cores tão bonitas que são emitidas quando ele estoura? Você sabe como aquilo acontece? Não? Então vem comigo. E aí, gente, tudo bem? Estamos continuando o estudo da evolução dos modelos atômicos, certo? Nas nossas aulas anteriores já passamos por Dalton, por Thomson, por Rutherford. Vamos lembrar um pouquinho sobre esse último, sobre o Rutherford. Lembra que ele foi o primeiro modelo atômico totalmente experimental? Isso foi um grande avanço na história da ciência, na história do átomo, na evolução do modelo atômico, certo? O modelo dele ficou conhecido como modelo planetário, certo? Por se assemelhar a um sistema solar, foi a existência do núcleo, a existência da eletrosfera, duas regiões que são distintas no átomo, certo? E ele diz que no núcleo ele é pesado, ele é pequeno, ele é positivo, a massa toda do átomo está concentrada lá, enquanto que ao redor desse núcleo existem os elétrons circulando de carga negativa, portador de carga negativa numa região muito grande, que é a eletrosfera. Lembra que o núcleo é cerca de 10.000 vezes menor do que o tamanho total do átomo, certo? Pensando um pouquinho no modelo de Rutherford, muitos questionamentos foram feitos e um deles foi muito importante. Fizeram a seguinte pergunta para ele: ô Rutherford, o elétron não fica lá, girando ao redor do núcleo? Não é para ele perder energia e por ter cargas opostas ele se chocar com o núcleo? Já que o núcleo é positivo e o elétron é negativo, ele está lá circulando. Não é para ele perder energia até colidir com o núcleo? Sabe o que Rutherford disse? Não sei. Essa foi a resposta dele. Rutherford não conseguiu explicar essa situação, porque isso não aconteceria. E para explicar isso, nós vemos para o próximo modelo atômico, de Niels Bohr, mais um físico aqui participando da evolução dos modelos atômicos. Existem alguns livros que trazem como modelo de Bohr ou como modelo de Rutherford Bohr, que ele fez umas adaptações, algumas explicações do modelo de Rutherford, certo? E a primeira explicação é a seguinte: ao redor do núcleo, na eletrosfera, ela é dividida em camadas. Então o átomo pode possuir até 7 camadas, certo? Essas camadas que você lembra, que tem nomeação a partir da letra K, seguindo em ordem alfabética, K, L, M, N, O, P, Q, certo? Então aí temos um grande ponto importante. Essas camadas que o átomo possui, além delas serem circulares, elas são energéticas, elas possuem energia. E um elétron vai ficar alocado numa camada de acordo com a quantidade de energia que ele tem. Então, pessoal, dá uma olhadinha nesse desenho para mostrar como é o modelo do Bohr. Dá uma olhadinha aqui. A existência do núcleo, certo? Que ele trouxe lá de Rutherford. E olha só as 7 camadas circulares, certo? Como eu já disse, essas camadas têm a nomeação a partir da letra K, seguindo até a 7ª camada no Q, uma ordem alfabética, certo? E uma das coisas mais importantes que o Bohr contribuiu é a existência de energia nessas camadas. E quanto mais afastada ela está do núcleo, mais energética ela é. Porque o movimento que o elétron faz, quanto mais afastado, maior ele é, maior a energia cinética que ele possui. Então, mais energética, conforme eu vou me afastando do núcleo, certo? E uma coisa de muito importante que ele elaborou, junto com Einstein, é a emissão de cores que um átomo pode fazer, certo? Que um elétron pode fazer dentro da eletrosfera. Vamos imaginar o seguinte, para fazer uma analogia aqui, para a gente tentar entender um pouquinho melhor o que está acontecendo. Imagina que essas 7 camadas são as séries do ensino fundamental 2 até o final do ensino médio. Então nós temos lá 6º, 7º, 8º, 9º, 1º, 2º e 3º. 7 séries, certo? E a energia seria o conhecimento, certo? Vamos fazer essa relação aí. As camadas seriam as séries e a energia seria o conhecimento. Vamos supor que eu estou falando dessa camada aqui, ó, do elétron que está nessa camada. Essa aqui seria a camada referente ao primeiro ensino médio, ok? E nós estamos tendo essa aula de modelos atômicos aqui no primeiro médio. Só que
quando começamos o terceiro médio, que muitas vezes ele é uma revisão de todo o conteúdo, eu tenho essa mesma aula lá, sobre evolução dos modelos atômicos. Aí um aluninho do primeiro médio pode pensar assim, poxa vida, se eu estou tendo a mesma aula aqui lá, por que eu não vou para lá continuar fazendo o terceiro médio? Ele até pode fazer isso, porque é o mesmo conhecimento. Então o elétron, ele pode absorver energia, só que ao absorver energia, ele tem que ficar numa camada correspondente àquela energia. Então ele faz o chamado salto quântico. Pensa que esse elétron é um aluninho do primeiro médio, está estudando modelos atômicos, saltou lá para o terceiro ano do ensino médio. Conseguiu acompanhar essa aula, certo? Só que aí, nas próximas aulas do terceiro médio, requer conceitos do segundo. E o aluninho do primeiro não tem esse conhecimento, então ele não consegue continuar nessa camada. O que ele vai fazer? Vai ter que retornar lá para a sua sala de origem, certo? Fazendo uma transição de salas. O elétron está fazendo uma transição de camadas. Agora, olha que interessantíssimo como ocorre esse fenômeno. Então, o elétron tem a sua camada original, seu estado fundamental. Ele pode absorver energia, ficar energizado e saltar para uma camada mais energética, uma camada mais externa. Esse movimento é chamado de salto quântico. E o elétron passa do estado fundamental para o estado excitado, certo? Quando ele está aqui, com mais energia do que a sua capacidade. Como ele não consegue segurar essa energia por muito tempo, porque não é uma energia original dele, o que ele faz? Ele volta para o seu estado fundamental. Mas quando ele volta, olha a energia. Ele libera energia. E aqui ele libera energia na forma de luz, que são os fótons. Lembra de algumas palavrinhas derivadas de fótons? Fotografia precisa de luz, certo? Fotossíntese, a planta precisa de luz para realizar a fotossíntese, produzir glicose. Então, derivados daqui de luz, de fótons. Então, o elétron, para fazer esse salto quântico, ele tem que absorver energia de uma fonte externa. Lá no fogos de artifício, o calor. Ele absorve calor, salta para uma camada mais externa. Quando retorna para o seu estado fundamental, ele emite luz. Ok? Como existem muitos átomos diferentes, vai existir diferentes valores de energias para cada camada. E de acordo com esses diferentes valores de energia, diferentes frequências de onda serão emitidas aqui durante essa transição. E o nosso olho interpreta uma frequência de onda como uma cor. Por isso vemos cores diferentes. Isso é tabelado para os átomos, certo? Cada átomo emite uma cor diferente, existe uma tabela, e é com esse procedimento, por exemplo, que é feito para analisar a composição de alguns materiais. Chama-se espectroscopia de absorção atômica. Bonito nome, né? Mas mais bonito ainda é esse fenômeno ocorrendo. Então esse é o modelo de Bohr, camadas circulares e energéticas, beleza? Galera, então, depois de ter analisado toda a evolução dos modelos atômicos, desde os filósofos Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, o que nós falamos sobre o átomo hoje? O que a gente usa nos experimentos? Qual que é o conhecimento bem difundido pela sociedade? É a existência de 3 partículas. Então, do que todo átomo é feito? Basicamente de 3 partículas fundamentais: prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e os nêutrons são encontrados no núcleo do átomo, então o núcleo é positivo, como o Rutherford tinha previsto já, só que além de carga positiva possui a carga neutra, que o próton é positivo, o nêutron é neutro. Estão confinados numa região muito pequena. Outra coisa de muito importante que o Rutherford disse era que a massa do átomo está concentrada no núcleo. E se lá está concentrada a massa e lá tem prótons e nêutrons, é assim que nós vamos fazer para calcular a massa de um átomo, avaliar quantos prótons e quantos nêutrons ele possui. O Thomson tinha descoberto o elétron e ele já tinha dito que o elétron tem massa desprezível. Então a quantidade de elétrons que um átomo possui não influencia na sua massa, só influencia na sua carga, ok? E se um átomo é neutro, a quantidade de prótons, que são os positivos, tem que ser igual à quantidade de elétrons, que são os negativos. São partículas portadoras de carga. Próton é portador de carga positiva e o elétron é portador de carga negativa, certo? Então essas são as 3 partículas fundamentais que compõem todo o átomo. Então existe o núcleo e existe a eletrosfera com essa distribuição, ok? E aqui esse quadro ele dá uma resumida nas características dessas partículas fundamentais que compõem o átomo. Nós temos o próton, então, que possui massa 1,
atribuído esse valor de massa para ele, possui carga positiva e essa é a representação dele, o P de próton e o mais da sua carga, certo? O nêutron, que também está no núcleo junto com o próton, também possui massa 1, então nós temos próton e nêutron com massas iguais, certo? O nêutron, como o próprio nome já diz, é neutro, ele não é portador de carga, e a sua representação é um N de nêutron, com esse zerinho aqui representando a carga neutra, certo? E o elétron fica lá na eletrosfera, olha só a comparação da massa aqui, é 1 dividido por 1836, praticamente desprezível. Quer ter uma ideia de quão pequeno é esse número? Imagina que você vai abrir um bombom, certo? Delicioso, né? Só que ele é pequeno. Agora imagina você ter que dividir esse bombom para 1836 pessoas. Quase nada, né, para cada um. Daí vem essa distinção, essa origem, daí que a gente fala que ele é desprezível, que é muito pequeno mesmo comparado com a massa dos outros. Possui, ele é portador de carga negativa, certo? E a representação é um E de elétron com menos. Não é um acento, hein, gente? É o E com o sinal de menos. Então, todo átomo é composto por essas 3 partículas fundamentais: prótons, nêutrons e elétrons, ok? Agora a gente vai ver como representar essas características de um átomo, de um elemento. Aguenta aí. Então é isso, galera. Agora temos que considerar o modelo atual. Todos os átomos são compostos de prótons, nêutrons e elétrons, certo? E essas partículas vão nos ajudar a diferenciar um átomo do outro, que cada um vai ter uma quantidade diferente dessas partículas. Isso é muito importante. Por exemplo, você possui um RG, certo? Um número de CPF, e nenhuma outra pessoa possui um número igual ao seu. Isso acontece com o átomo também, que é chamado de número atômico. O número atômico indica a quantidade de prótons que um átomo possui no núcleo, e nenhum átomo possui a quantidade de prótons do outro. É o número fixo para cada um, que varia do 1 até o 118, que são os 118 diferentes átomos que existem na tabela periódica, no nosso planeta, certo? Olha um exemplo disso aqui. O elemento C, que é o carbono, ele possui número atômico 6. Então isso quer dizer que ele possui 6 prótons no núcleo, e somente o carbono tem essa característica. Se eu falar de um outro valor, estou me referindo a um outro tipo de átomo, certo? Lembra lá do modelinho de Rutherford? A massa de um átomo está concentrada no núcleo temos prótons e nêutrons. Então esse 12 aqui de cima, que representa a massa atômica, a massa que um átomo possui, e se a massa está concentrada no núcleo, basta somar prótons e nêutrons, quantos prótons e quantos nêutrons o elemento possui, certo? Então a representação fica assim. Sempre aqui embaixo, do lado esquerdo, nós temos o número atômico do elemento, e em cima, aí tanto faz, lado esquerdo ou lado direito, representa a massa que esse elemento possui, e a massa é a soma dos números de prótons e nêutrons, ok? Número atômico representado pela letra Z e o número de massa representado pela letra A. Maravilha? Olha só isso que legal agora. Todos os modelos atômicos sempre disseram que o átomo é neutro, certo? Mas nós sabemos que eles são dotados de partículas de carga diferente. O elétron é portador de carga negativa, o próton é portador de carga positiva. Então, se falamos de átomo neutro, quer dizer que a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, olha só, temos aqui o elemento Na. Algumas curiosidades aí. Toda vez que um elemento tiver 2 letras no seu símbolo, a primeira tem que ser maiúscula e a segunda tem que ser minúscula. E muitas vezes o símbolo do elemento não tem nada a ver com a sua tradução, porque ele tem uma origem em latim, certo? O Na vem de natrium, que traduzido para o português é o sódio. Então Na é o elemento sódio. Olha só o 11 aqui. Número embaixo representa número atômico, que é a quantidade de prótons. Então eu vou preencher aqui, ó. O sódio possui 11 prótons, certo? Como se trata de um átomo neutro, eu sei que a quantidade de prótons e de elétrons tem que ser igual. Então esse átomo também possui 11 elétrons. E como é que eu calculo a quantidade de nêutrons? Basta fazer uma continha aqui. Se a massa do átomo é a soma de prótons e nêutrons, e eu já sei que existem 11 prótons, 11 mais quanto dá o 23? Hein? Muito bem, 12.
Então, olha a composição do átomo de sódio que eu estou me referindo aqui. Ele possui 11 prótons e 11 elétrons, portanto é um átomo neutro, e possui 12 nêutrons. Essas duas partículas são encontradas no núcleo do átomo e o elétron fica lá na eletrosfera, certo? Aqui tratamos de um átomo neutro, mas todos são neutros? Em qualquer circunstância? Não, né, gente? Vocês sabem muito bem disso. São os íons. Qual a definição de íons? São elementos que possuem carga. Ou ela é positiva ou ela é negativa. Como que nós vamos descobrir isso? Simplesmente, gente, analisando a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons. Sempre que essas quantidades forem iguais, o átomo será neutro. E quando elas não forem iguais, aí eu vou gerar um íon positivo ou um íon negativo. Só que presta atenção numa coisa, galera. O próton fica no núcleo do átomo, certo? Se o próton está no núcleo, deixa ele quietinho. Não vamos mexer no núcleo por enquanto. Vamos só imaginar a mudança na eletrosfera, certo? Na eletrosfera. Galera, se nós vamos trabalhar com a eletrosfera, então são duas circunstâncias, duas situações que podem acontecer com o elemento. Não é elétron que tem na eletrosfera? Então, um elemento perde elétrons ou ele recebe elétrons. É essa partícula que vai sofrer uma mudança na sua quantidade. Acompanhe aqui comigo. Ca, o cálcio, certo? Número atômico 20, número de massa 40, só que olha a carga que eu estou informando aqui, 2+. 2+ significa que ele tem duas cargas positivas a mais do que cargas negativas. Só que a carga positiva nunca muda, porque é aquela carga que está lá no núcleo, que são os prótons. Olha só, 20 prótons. Se ele possui 20 cargas positivas, para o total dele ser 2 positivo, quer dizer que ele tem 2 positivos a mais do que negativos. Ou então a gente pode pensar que ele tem 2 negativos a menos do que os positivos. Como o elétron é o portador de carga negativa, tem 2 a menos, 18. Possui 18 elétrons. E o nêutron? Não muda nada, galera, não muda nada. Basta fazer a diferença aqui, ó. Se a massa deu 40 e ele tem 20 prótons, 20 mais quanto dá 40? 20. Então, nos íons, a quantidade de nêutrons e prótons não muda porque eles estão no núcleo. Exatamente. Muda só a quantidade de elétrons. E quando nós temos um íon com essa característica, ou seja, dotado de carga positiva, eu chamo ele de cátion. Exatamente. Cátion, íon dotado de carga positiva. E o contrário aqui, ó. Esse elementinho aqui é o bromo, certo? Número atômico 35, número de massa 80, só que ele está com essa carga aqui, 1-. Então ele tem uma carga negativa a mais do que a sua carga positiva. Mas quantas cargas positivas ele tem? Está aqui, ó, número atômico, 35. Como a carga dele é 1-, ele tem 1 elétron a mais do que próton. Se ele tem 35 prótons, portanto terá 36 elétrons. Muito bem. E o nêutron? Não muda nada, gente. Faço aquela mesma continha. Faço a massa menos o próton, eu acho o nêutron. 45 nêutrons. Ok? É assim que a gente faz para calcular quantas partículas fundamentais cada átomo possui. Partículas fundamentais, prótons, nêutrons e elétrons. Quando o átomo for neutro, a quantidade é igual dos dois. Quando a quantidade não for igual de prótons e elétrons, teremos os íons. Se no final das contas ele for positivo, é um cátion. Se ele for negativo, é um ânion. Beleza? Valeu! Essa é uma grande questão, um grande avanço. Essas camadas que o núcleo possui, perdão, volta. Então dá uma olhadinha para esse desenho que eu fiz, um recorte do que seria o átomo de Rutherford. A existência do núcleo, como o... Putz, errei o nome do cara. Volta um pouquinho.